Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, até que ponto os sistemas de inteligência artificial já fazem parte do nosso cotidiano? Sim, esses sistemas de inteligência artificial tomaram conta aí de várias áreas e atividades do nosso cotidiano e contaminam os métodos de gestão dos acervos dos museus. E isso impacta não somente o trabalho das equipes institucionais, mas também a de pesquisadores e pesquisadoras que vêm pensando novas formas de interrogar e acessar os arquivos e acervos. Uma dessas pesquisadoras é a artista egípcia baseada em Berlim, Nora Al-Badri. Ela tem um trabalho muito voltado às abordagens decoloniais e no seu novo projeto, que se chama Babylonic Visions, Visões Babilônicas, ela cruza especulações no campo da aprendizagem de máquina com arqueologia para mapear coleções de museus etnográficos europeus. Ela se ateve a 5 museus que são os detentores das maiores coleções de artefatos mesopotâmicos, neossumérios e assírios. Dessas coleções foram extraídas cerca de 10.000 imagens que foram utilizadas para gerar objetos que são dinâmicos, mutantes, generativos, que são imagens de objetos feitas a partir dos padrões presentes nas peças pilhadas aí pelos vários museus europeus com os quais ela trabalhou. Qual a proposta da artista nessas imagens? Ela diz, portanto, que essas novas peças evoluem como uma memória viva dessas imagens, que incorpora, por um lado, informações sobre a sua materialidade, as texturas, as cores, as rachaduras, a pátina e incorpora também o tempo e a materialidade do digital, a corrupção da memória na circulação nesses dados, os erros de leitura que são muito recorrentes, especialmente com imagens de baixa resolução, como as que ela trabalhou, por ter se apropriado de imagens disponíveis na internet. É interessante pensar que esse projeto, ao se apropriar dessas imagens, faz um exercício de contra-apropriação, porque afinal são museus que em si são repositórios dessa história da colonialidade e do colonialismo. Bom, ela define que todos esses processos que eu comentei aqui estão dando corpo a uma nova noção de um tecnopatrimônio que herda essas questões materiais, políticas, ideológicas, conceituais, tanto do universo da história do colonialismo, como a que emerge no contexto do neocolonialismo da cultura digital. Bom, meu tempo está acabando, eu fico por aqui. Semana que vem continuamos a falar de inteligência artificial, museus e artistas. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, quem depende da esfera pública e garantias sociais e comunitárias? Educação, saúde,
segurança, estabilidade da moeda nacional, desenvolvimento sustentável das forças produtivas, cuidado com o meio ambiente, respeito à diversidade cultural e transparência na área de direitos humanos, da cultura, liberdade de expressão. Nada disso existiria sem o poder público, sem o Estado, sem políticas de governo, sem políticas públicas. Todas, vou repetir e insistir, todas essas áreas dependem, desde o final do século XVIII, e com força e legitimidade crescentes a partir de meados do século XIX, todas essas áreas dependem da existência de uma esfera pública, de um domínio compartilhado, de garantias comuns a todos, ou seja, garantias sociais, comunitárias. O governo Bolsonaro, ao empurrar goela abaixo do Congresso Nacional uma suposta autonomia do Banco Central, deu mais um passo no processo de suspensão destrutiva dessas garantias. Não é o primeiro, não é o único, não terá sido o último. Entre os países de dimensões continentais aos quais o Brasil pode ser comparado, especialmente em territórios que buscam efetivamente uma independência, uma autonomia do ponto de vista nacional para construir projetos de desenvolvimento, a terra Brasília é um bicho raro, aliás único. Essa é a nossa singularidade. Se resume a transformar um país com tal dimensão e recursos humanos e naturais numa plataforma exportadora de matérias-primas e produtos agrícolas, destruindo o meio ambiente de forma insustentável, abandonando a maioria da população à própria sorte num processo de crise geral do capitalismo sem precedentes que produz apenas mais concentração de renda, de riqueza, de poder e de visibilidade. É um modelo de extermínio de gente, de futuro e de cultura. É algo sem precedentes. Chile e Argentina já entregaram os pontos faz tempo. América Latina, sempre com muita violência militar, paramilitar, social, mas são países relativamente pequenos do ponto de vista territorial e até da diversidade produtiva e cultural. Países como a Índia, China, Rússia sempre resistiram e continuam resistindo a essa receita econômica. Quando começou esse processo de desmonte das estruturas de organização nacional do desenvolvimento econômico brasileiro? Vale registrar que o processo de desmonte das estruturas de organização nacional do desenvolvimento econômico brasileiro, esse processo não começou com o governo Bolsonaro. Do teto de gastos à privatização do sistema educacional, da desmobilização tecnológica em áreas críticas, na saúde, meio ambiente, até essa tal autonomia do Banco Central, passando pelo sonho que agora se aproxima de virar realidade, dolarizar a economia, ou seja, liberalizar completamente o uso de contas em dólares no país, esse desmonte já dura décadas. São décadas perdidas, desde a crise da dívida externa, parece inacreditável. São 4 décadas de desorganização do Estado e corrupção das políticas públicas. O resultado está aí: milícias e violência no campo e nas cidades, baixíssimo acesso à educação e cultura de qualidade, monopólios irresponsáveis em todas as áreas da economia e subordinação completa da política econômica aos interesses do sistema financeiro. Aí os resultados são esses, óbvios, uma falência social, da receita anti-Estado. Não é por acaso que a distribuição do Estado brasileiro convive com o aumento da corrupção, ao contrário do que propagam os ideólogos da liquidação de tudo que é comum, tudo que é público, estatal ou ambiental. O governo Bolsonaro é apenas a expressão desse entreguismo que vem de longe. Já passou por vários partidos no poder desde o final da ditadura militar. Voltamos em 2 semanas comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
caminhada, por ser um exercício físico de baixo impacto e intensidade, tem sido recomendada pelos profissionais de educação física para a retomada de atividade, após ter se recuperado da Covid-19. No entanto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que, antes de recomeçar, a pessoa deve ser acompanhada por um médico para avaliar possíveis complicações cardíacas que podem se manifestar após a doença. No mais, a caminhada praticada de forma regular ajuda a prevenir doenças, fortalece os músculos e reduz a pressão arterial. Vamos caminhar? Olá, ouvintes! Vamos comentar hoje sobre a importância da prática da caminhada como exercício. Já comentamos este assunto em colunas anteriores, mas nesses tempos de pandemia e a prevalência de outras doenças crônicas merece uma retomada, mas em outro contexto. Há uma vasta literatura sobre a volta às atividades do cotidiano, por exemplo, após contrair Covid, principalmente em casos mais graves. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que pacientes que tiveram Covid-19, já recuperados e graves, devem manter o seu acompanhamento médico e estar atento a possíveis complicações futuras e, quando liberados para a prática da atividade física, devem fazê-lo com moderação e acompanhamento, de forma gradual. Também, segundo o Instituto Oncoguia, recentes pesquisas demonstram que a prática de exercícios não é só segura e possível durante o tratamento do câncer, como também pode melhorar o desempenho físico e a qualidade de vida do paciente, evitando a perda funcional, como atrofia muscular, e que devem começar de forma gradativa e leve. Em relação às doenças cardíacas, segundo o HCOR, a prática regular de exercícios pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e AVCs, fortalecendo o músculo cardíaco, além de reduzir a pressão arterial e aumentar os níveis de HDL e LDL, e a melhora da circulação sanguínea. Mas, independente da doença, todos são unânimes em afirmar que a prática da atividade física deve começar de forma progressiva e de baixa intensidade. E nesse contexto é que a caminhada se apresenta, porque é uma atividade recomendada para dar início tanto na prevenção como no tratamento dessas e outras doenças. A prática da caminhada é segura do ponto de vista cardíaco e ortopédico. É simples, não necessita de equipamentos específicos e pode ser praticada em qualquer lugar. Professor, a caminhada exige alguma recomendação de segurança? Sim, como qualquer atividade física, só que um pouco mais simples. No início, a escolha do terreno deve ser plano, como calçadas, pistas, trilhas, são bem recomendáveis. O calçado também é importante, que seja muito confortável. No início, é recomendável que se caminhe devagar, e também pode-se utilizar de monitores cardíacos, de gastos calóricos, de número de passos, por cronômetro, entre muitos outros. Mas também, e talvez o mais importante, caminhar para passear, contemplar o ambiente ao redor, partilhar essa experiência com um companheiro ou uma companheira. É muito saudável e prazeroso. Vamos caminhar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o The Wall Street Journal está preocupado em diferenciar para os seus leitores o que é reportagem do que é opinião. Esse é um problema comum no jornalismo atual, não? É um problema comum e é um problema grave de difícil solução. No passado, até 20 anos atrás, era muito simples para um leitor ou para um espectador ou um ouvinte de algum conteúdo jornalístico saber diferenciar o que era notícia do que era opinião. Porque, por exemplo, no jornal estava claramente identificada a página de editoriais, eram claramente identificáveis os artigos e os autores dos artigos e dos colunistas. Atualmente, essa distinção não é feita de maneira clara, principalmente porque muitas vezes
o material jornalístico chega ao público não por meio do veículo, mas sim por meio de plataformas de redes sociais, frequentemente apenas trechos e com mais frequência ainda sem identificação de quem foi que escreveu aquilo e que tipo de matéria era aquela. É evidente que o artigo opinativo, uma matéria opinativa, ela dá mais espaço para que o seu autor expresse juízos de valor e expresse opiniões, claro, por isso que é opinativo. Mas também é evidente que mesmo essas peças não podem prescindir de factualidade, não podem disseminar falsidades ou informações erradas. Mas, de qualquer maneira, o fato é que, graças ou por causa dessa característica atual de como o público consome informação jornalística, a confusão se espraia, e essa confusão ajuda a causar muito da balbúrdia que nós temos visto nas redes sociais e que provocam essa polarização tão grave, tão prejudicial às sociedades como a sociedade brasileira. E o que os jornais vêm fazendo, professor, tanto o Journal quanto no Brasil? Pois é, o Journal tenta fazer com que no seu site as matérias opinativas venham com algum tipo de título, de identificação na cor dourada, e o material noticioso venha com essa identificação na cor negra. Mas eu não sei se isso, primeiro, é muito compreensível para os consumidores, e segundo, isso não resolve o problema que eu me referi antes, que é o das pessoas que não vão buscar no veículo em si, no site do veículo, as informações, mas que as recebem por terceiros, ou porque elas foram escolhidas pelo Facebook como informação importante, ou por pessoas que compartilham essas informações nas plataformas de redes sociais. No Brasil, eu não conheço, pode ser falta de informação da minha parte, mas eu não conheço nenhum tipo de esforço sistemático, digamos assim, por parte dos veículos para tentar resolver esse problema. Antes de a gente começar a conversar, eu olhei um pouco os sites dos nossos principais veículos e vi que existe, sim, a identificação. A Folha, por exemplo, encabeça os seus editoriais com um títulozinho pequeno, em corpo pequeno, que diz o que a Folha pensa. Eu não sei também se os leitores, mesmo os que vão buscar o conteúdo no site da Folha, eles percebem que aquele títulozinho que a Folha pensa significa que esta é a opinião institucional do jornal, que aquele texto expressa a opinião institucional do jornal. Nós sabemos que mesmo em círculos universitários, muitas vezes as pessoas se confundem, leem um artigo de um autor individual e depois dizem, mas como que a Folha diz uma coisa dessas? Não é a Folha que diz, a Folha abriu o espaço da Folha, o espaço do jornal, para um articulista expressar a sua opinião. No entanto, os consumidores se confundem. É um problema muito grave e que é, como eu disse, um dos principais motivos para a disseminação de informações falsas, de informações enviesadas e que provocam essa polarização ideológica que nós vivemos no Brasil e outros vivem em outros países. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.